Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista Especial Eleições. E para debater junto com o nosso convidado de hoje, eu recebo o comentarista político Rodolfo Amaral. Bom dia, Rodolfo, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberta. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui discutindo questões políticas da nossa região, estado e do país. O nosso convidado de hoje, ele é advogado, foi o mais jovem deputado estadual eleito em São Paulo nas eleições de 2014. Foi reeleito em 2018 com 162.165 votos. A nossa conversa de hoje é com o deputado estadual Caio França. Bom dia, Caio, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bom, Roberta? Prazer estar com você aqui, ao lado do Rodolfo também, a todos que nos acompanham, para prestar contas do mandato e falar a respeito dos nossos trabalhos na Assembleia. É um momento muito importante esse que a gente está vivendo, né, Caio? Já estamos esquentando as turbinas aqui para as eleições, um momento tenso e importante para a sociedade, né? Muito, né? A gente está, inclusive, hoje é o último dia para quem quiser tirar, regularizar o seu título de eleitor também, então vale a pena incentivar, né, as pessoas que ainda não têm. O tabuleiro das eleições está montado porque o prazo de filiação já está esgotado, então daqui para frente mais articulação política, acredito que não teremos grandes novidades. Os jogadores estão mais ou menos posicionados, então agora né, tentar fazer alguma aliança aqui ou acolá e, enfim, para quem está no mandato também, tem que mostrar o que fez, né? Não adianta falar de coisas novas porque teve tempo para poder mostrar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Você ingressou na política ainda muito jovem, sendo eleito vereador aos 18 anos em São Vicente, é isso? É um pouquinho mais velho, foi aos 20, na verdade. Aos 20. Elegeu-se deputado pela primeira vez aos 26? Exatamente. O que mudou de lá para cá, Caio? Qual a diferença do Caio político dos 20 anos para o Caio de hoje aos 33? A gente entrega 33, todas as idades aqui. Não tem problema. O pessoal fala aqui em São Vicente que eu sou menino, eu já tô com 33 e o pessoal fica me chamando de menino. Tem certas famas que 50, 60. é bom deixar, então deixa assim. Roberto, eu acho que primeiro, claro, amadurecimento ao longo desse tempo gigante, né? O Caio de 2008, quando eu disputei a minha primeira eleição, era um Caio, ainda muito jovem e começando, né, debutando na política. Hoje já passei por um mandato na vereança, disputei uma eleição para prefeito aqui em São Vicente, estou no meu segundo mandato, completando o segundo mandato como deputado estadual. Ao longo desse percurso, acompanhei de perto eleições estaduais, municipais. Então, primeiro, amadurecimento muito grande da minha parte, do ponto de vista pessoal. E segundo, também, eu acho que o cenário do Brasil, do ponto de vista eleitoral, mudou muito de lá para cá também, né? Essa polarização das discussões mais ideológicas que, quando eu ingressei na política, não era tão latente assim, né? Você defende um lado, defende o outro, tal. Então, pra gente que tem um posicionamento um pouco mais ao centro, isso é sempre um pouco mais difícil, porque você percebe que as pessoas estão buscando posicionamentos mais acentuados em um dos campos. Então, de lá para cá, são algumas das mudanças também no cenário eleitoral brasileiro, né? Agora, Rodolfo, quando a gente vê assim, um político que teve uma trajetória, é muito diferente de alguém que cai de paraquedas, né, no momento desse, por exemplo. Não tenha dúvida. É até do ponto de vista de posicionamento diante de um processo eleitoral. Porque você fica calejado. Tanto o Caio como o pai dele, o Márcio França, tiveram ascensões políticas, mas tiveram os seus momentos de queda. O Márcio, na primeira eleição, teve uma votação de deputado federal, teve uma votação assustadora. Na segunda, ele caiu. O Caio já foi diferente. Da primeira para a segunda, ele evoluiu e teve aquela disputa que não foi bem sucedida, mas foi acirrada aqui na Prefeitura de São Vicente. Mas eu queria até aproveitar exatamente esse gancho, essa trajetória, para fazer um questionamento para o Caio, porque não há dúvida, acho que ninguém duvida da figura do Márcio França como um grande estrategista político. E hoje, do ponto de vista político, o voto, vou dizer assim, o voto mais caro, o voto mais precioso, é o voto do deputado federal, porque é ele que determina fundo eleitoral, sobrevivência do partido pós-eleição, tá? E o Caio França teria tudo, na minha forma de ver, certo, para ser eleito nesta eleição como deputado federal.
ainda mais tendo o pai como candidato a governador, ou seja, com penetração no estado de São Paulo inteiro, com uma votação como na anterior de mais de 10 milhões de votos. Tá? E eu até agora eu não entendi como esse estrategista Márcio França está abrindo mão, sabe, de o filho não sair candidato a deputado federal e permanecer estadual. Dá para explicar isso, cara? Não, dá para explicar. Primeiro que ele insiste algumas vezes para que eu possa mudar essa disputa. Mas aí também pesa mais a minha decisão pessoal, né, Rodolfo? Primeiro, por uma questão pessoal mesmo, de vida, eu... tenho comigo ainda aqui uma eleição federal, você se afasta muito do seu círculo ali familiar e de amizades, então ponto número 1 é esse. Segundo, que eu acredito que eu ainda tenho a contribuir nesse cenário estadual com a disputa dele majoritária, muito mais sendo candidato a deputado estadual, né, disputando uma reeleição, do que a federal. Mas o que você falou realmente é uma realidade, o partido... tem muito mais interesse nas eleições para a Câmara Federal do que para as Assembleias Legislativas, Sim. Porque é a Câmara Federal que faz o cômputo lá do tempo de televisão, do fundo eleitoral dos partidos, então é sempre, todo mundo fica me pilhando para a disputa federal, mas aí também eu tenho muito pé no chão para poder pesar a minha decisão, se sobrepor às pressões que a vida às vezes nos impõe. Nesse momento... Deputado, você é pré-candidato a deputado estadual. É isso, eu vou disputar, eu sou pré-candidato à Assembleia Legislativa novamente, que é um mandato que eu já estou. E eu confesso a você também, Rodolfo, que por muitas vezes eu sou contra você disputar a mesma eleição para o mesmo cargo, sabe? Assim, eu acho que deveria, inclusive, se avaliar limites para cargos proporcionais que não existe hoje, né? Você pode disputar, por exemplo, a Câmara Federal por 10 mandatos consecutivos, assim como acontece na Câmara Municipal. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Mas nesse momento, e claro que cumprindo a legislação, eu disputo, né, sou pré-candidato à Assembleia Legislativa e é legal, porque eu também pude conviver, Rodolfo, em 2 momentos. O meu primeiro mandato, 2014 a 2018, eu fui da situação, da base de apoio da época do Alckmin com o Márcio França. De 2018 a 2022, nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, eu sou da oposição ao governador Dória e agora do Rodrigo. Então, acho que também eu pude compreender e participar um pouco mais das discussões, sendo de um campo oposicionista, que tem as suas dificuldades imensas, mas ao mesmo tempo te dá muito mais liberdade para fazer críticas mais duras, para ser mais contundente, enfim. Então eu penso que esse mandato foi muito importante para também amadurecimento do ponto de vista político para mim. Você soube articular nos 2 campos? Desculpa. Acho que eu tenho bons contatos, então eu tenho talvez isso aí, algumas coisas que eu talvez tenha puxado do meu país, assim, esse bom relacionamento com todos os campos políticos. Então eu tenho ótimas amizades no governo e ótimas amizades, tô falando na Assembleia, né, com quem é da base governista e quem é da oposição. É claro que no governo em si hoje, eu sei me colocar no meu lugar, né? Eu sou oposição, então não dá para eu querer ter as mesmas condições dos deputados que votam nos projetos do Dória, mas eu aprendi a me relacionar muito bem com todos os campos políticos. Caio, política não é uma igreja, então às vezes a gente, além de ganhar a eleição, às vezes a gente também tem que anular certos adversários. O Márcio França, na eleição passada, aos 44 do segundo tempo, estalou o dedo, puxou a Rosana Vale do nada, transformou em candidata do PSDB, foi a mais votada do PSB, foi a mais votada do partido, que só elegeu 4 deputados federais, e ela como mais votada, e anulou naquela ocasião o então candidato Papa, que tinha sido prefeito de Santos, tinha sido deputado federal. Hoje, se o Caio França fosse deputado federal, eu não tenho dúvidas que ia criar uma dificuldade enorme para o deputado federal Bozella, que é, no Reduto Vicentino, certo? Um futuro adversário, talvez até seu, na própria prefeitura, nessa trajetória política, certo? Não valeria a pena fazer esse risco para tirar, até porque ele teve, assim como seu pai teve no primeiro mandato, uma ascensão espetacular, foi o líder daquele chamado grupinho dos deputados, que reunia o bloco dos 70 deputados federais e tal. O Bozella também teve essa ascensão no primeiro mandato. Conseguiu uma presidência estadual do partido, uma vice-presidência nacional. Hoje tem o partido na mão até para conseguir votos em todo o estado.
não é abrir mão de um jogo político que pode mudar lá na frente? Não, eu acho que assim, como eu te falei, assim, a gente respeita muito e acho que essa questão de, às vezes, você jogar também pensando no adversário para dificultar e tal, às vezes você esquece de fazer o seu. Então, assim, eu estou muito seguro dos movimentos que nós estamos fazendo, entendo que nesse momento o melhor caminho é disputar, né, a reeleição para a Assembleia Legislativa. E assim, você falou do caso da Rosana, ela seria candidata em qualquer circunstância. Estava avaliando o partido e nós conseguimos trazer a época para cá. Podem surgir algumas surpresas ainda ao longo da caminhada, porque nós temos algumas pessoas que estão filiados ao partido que podem eventualmente querer disputar a eleição para a Câmara Federal, por exemplo. Ou seja, como você falou, os jogadores não estão todos colocados. Na verdade estão colocados, mas talvez ainda a imprensa ainda não saiba de todo mundo que está no jogo. Então talvez seja isso. Mas para quem é do partido já sabem quem está afiliado ou não está afiliado. Então, e assim, eu acho que, claro que 24 é uma eleição muito importante, mas não dá para se pensar em 2024, que são as eleições municipais, sem passar por 2022, né? Então, eu hoje não penso na disputa de 24, deixei isso bem claro, falo muito. Eu cumpri todos os mandatos, tive a chance de disputar a eleição em São Vicente em 2016, né? Que eu estava como deputado, e aí o Pedro disputou a eleição. Então, eu entendo que o cumprimento do mandato é uma coisa muito forte. Para você poder abrir mão do mandato para disputar uma nova eleição, tem que ter uma justificativa muito forte. Então, eu estou muito seguro da disputa à Assembleia e também desejo boa sorte ao Júnior, à Rosana, a todos os outros que vão disputar a eleição, ao Paulo. Enfim, não desejo mal a ninguém e depois lá na frente vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, só para esclarecer então, hoje você é pré-candidato a deputado estadual, nega o federal, como está tentando aqui o nosso amigo Rodolfo, e também, a princípio, não tem nenhuma perspectiva à Prefeitura de São Vicente em 2024. É isso, como você falou, assim, a questão da disputa para estadual tá firmada, não tem outra possibilidade para minha projeção para esse ano. A disputa de 24 está muito distante, hoje não passa pela minha cabeça a disputa pela eleição municipal aqui em São Vicente. O que não significa que eu não vou movimentar, que eu não vou estar junto, que eu não vou escolher o meu candidato, enfim, é outra história, mas pessoalmente falando hoje, né, exatamente, deputado? meu momento é de disputa à Assembleia Legislativa. Bom, eu não tenho dúvida que o Caio, só para que as pessoas tenham uma lembrança, na eleição passada, a nossa região elegeu efetivamente 4 deputados estaduais. Teria o 5º, que seria o Wellington Moura, que mora em Santos, mas não foi eleito pela nossa região. E somados esses 4 candidatos, deram 350 mil votos, sendo 162 mil votos só do Caio. Então eu acho que ele tem até uma reeleição tranquila, muito mais ainda com o pai dele saindo candidato a governador. Mas aquilo que você diz que não quer fazer com os adversários, ou possíveis adversários, os adversários estão fazendo com vocês. Por exemplo, o Bozella pegou Solange Freitas e lançou candidata pelo partido dele, Janaína Balares em Praia Grande. Quer dizer, não é uma forma de esvaziar certa votação do Caio França? Não, pode ser. É que eu acho que nesse caso específico do Bozella, por exemplo, se você pegar a votação dele na cidade, aqui em São Vicente, é uma votação que não é tão forte para um candidato local aqui, né? Então hoje, acho que no caso dele, ele se tornou um player estadual com votações fortes fora da cidade, então o que acaba não mexendo muito no jogo político local aqui. E acho que nesse caso, por exemplo, tem outras figuras que também disputarão a eleição aqui à Assembleia e que eu concordo com você que muitas das vezes não está no jogo... como é que eu posso falar de uma forma que não seja deselegante? Sabe que tem pouquíssimas chances de vitória, mas está no jogo para poder prospectar 24. Não é o meu caso, com muito respeito, né? Eu estou na disputa para poder voltar à Assembleia Legislativa, porque entendo que contribuí ao longo do tempo, fui coerente com quem votou em mim em 2018 e volto, né, a falar com as pessoas, a pedir voto novamente, na medida mostrando o que eu fiz. Né, as minhas posições, as emendas que eu trouxe, o que eu briguei, o que eu lutei. E, infelizmente, faz parte da política um pouco disso. Essa correção, Rodolfo, acho difícil da gente conseguir fazer em decorrência
da legislação eleitoral, que exige que os partidos tenham chapa própria. Então, um vereador no mandato, por exemplo, os presidentes do partido forçam a barra para que ele seja candidato, ainda que ele não tenha chance ou pouca chance de vitória, para poder, às vezes, fazer uma dobrada e, para muitas das vezes, fazer uma prospecção para a próxima eleição. Então, eu vou ter isso aqui em São Vicente e estou preparado para esses desafios que as eleições nos impõem e acho que as pessoas também, ao longo do tempo, saberão diferenciar as candidaturas de cada um. Aqueles que estão na disputa com chances reais de vitória e aqueles que estão na disputa meramente para poder cumprir ali uma função partidária ou até atrapalhar outros candidatos. Bom, Tati Cidade Entrevista vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo com o deputado estadual Caio França. Não sai daí, eu volto já, um minutinho. Estamos na área para o clássico de domingo. Muita bola na rede. Os campeonatos nacionais e internacionais. Os lances que entram para a história. Só pode ser show do esporte. Sphere International School. Be connected to the world. Create your own future. In 2022, give your children a future full of innovative opportunities. Give them the tools to thrive in uncertain times. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Cansados desse marasmo? Sábado, 11h45 da noite, tem SFT para aumentar sua adrenalina. Na Band. O Tati Cidade Entrevista está de volta hoje conversando com o deputado estadual Caio França e com o nosso comentarista político Rodolfo Amaral. Caio, no bloco anterior a gente estava falando, você mencionou, né, que um deputado ele precisa mostrar o que fez para continuar, não chega só, preciso de uma nova chance e não mostra nada. Então vamos falar um pouquinho agora desses seus projetos. Dentre os destaques do seu mandato, eu acho que um muito importante é a questão do apoio ao uso medicinal da cannabis. Encontrou resistência ao levantar essa bandeira? Como é que está essa situação? Bastante, viu, Roberta? É bastante, porque as pessoas têm um certo preconceito ou medo, quem é da política tem medo de tocar em assuntos que são um pouco mais polêmicos. Mas eu não tenho nenhum problema em falar nesse assunto e acho que, sinceramente, foi corajoso da nossa parte pautar esse projeto, porque não é só um apoio, né, Roberta? O meu projeto de lei inclui a cannabis medicinal no SUS aqui em São Paulo. Então não é um apoio, é definitivamente, exatamente, né, incluir os medicamentos no SUS em São Paulo. E eu faço isso porque eu conheço várias famílias e esse tempo pautado pelo assunto, eu pude conhecer muitas famílias que a cannabis medicinal mudou a vida daquelas famílias. Né, com autistas, crianças que têm convulsão, idosos com Parkinson, epilepsia, dores crônicas, enfim, tem um rol de patologias e síndromes que podem ser melhoradas através da cannabis medicinal. E o que eu não aceito, na verdade, é que famílias que têm condição de pagar R$ 1.500 por mês consigam ter o seu filho utilizando esses medicamentos, e aí a esmagadora maioria das pessoas que não tem condição de poder pagar isso, ou não sabe do assunto, aí acabam poucas vezes buscando o judiciário para poder exigir e obrigar o governo a pagar isso, e o pior, o governo acaba sendo obrigado muitas das vezes. Então, o meu projeto de lei, na verdade, ele desburocratiza um assunto que já está decidido pela Anvisa. Quem decide se um medicamento pode ou não pode ser vendido, ser comercializado no Brasil, não sou eu, não somos nós aqui, não temos nem capacidade técnica para isso, é a Anvisa. E a Anvisa já autorizou, na semana passada, o 15º medicamento à base da cannabis a ser comercializado aqui no Brasil.
Então, o meu projeto de lei, ele vai de encontro com a necessidade de muitas famílias que às vezes nem sabem que pode ser tratar o seu filho, ou o seu avô, ou a própria pessoa com a cannabis medicinal. O projeto de lei, por incrível que pareça, eu consegui aprovar em todas as comissões, numa discussão longa, e hoje está pronto para a ordem do dia para ser votado. O compromisso do presidente da Assembleia comigo, pessoalmente, é pautá-lo nesse mês de maio. E o que eu quero, eu falei para ele, é que ele paute. Se o deputado é contra, Rodolfo, ele que se posicione contra o projeto de lei, mas diga os motivos. Alguns colegas, quando tentam criticar esse projeto, falam, mas o Caio quer liberar a maconha. Sim, é uma coisa completamente sem sentido que nada tem a ver com o meu projeto. O meu projeto é cannabis medicinal. Então eu estou muito seguro de que nós vamos conseguir aprová-lo nesse mandato ainda na Assembleia. Importante dizer que você não está inventando a roda, né, deputado? Na verdade, são medicamentos que já foram avalizados pela Anvisa. Oportunizar isso no Sistema Único de Saúde. Como muitos outros medicamentos, Roberta, que são caros muitas das vezes, é verdade. Mas o Estado não pode deixar de lado um cidadão. E eu garanto para todos aqui que quando esse assunto tiver mais latente, as pessoas tiverem mais noção do quanto isso pode ajudar, nós vamos ter muitas famílias que vão atrás desse medicamento. Óbvio que quando eu falo disso, não é um medicamento para você ir no postinho aqui na UBS e tirar o seu bel prazer. Você vai ter que ter uma prescrição médica, um acompanhamento médico. Eu não sou maluco de achar que todo mundo vai ali no postinho e vai ter cannabis medicinal para poder pingar, porque é em gotas também, né? Nós estamos falando aqui. É preciso prescrição médica, assim como os medicamentos de alto custo do Estado já funcionam. Tem uma farmácia de alto custo em todas as regiões administrativas do Estado, no nosso caso aqui, ali próximo ao AME de Santos, e muitas famílias já pegam medicamentos de alto custo lá. O que eu quero é que esse medicamento esteja à disposição lá, sem o cidadão precisar buscar um advogado ou a defensoria, ir no judiciário, ter uma liminar exigindo o Estado que não consegue se programar para fazer compra, que tem que fazer compras aleatórias. Então, assim, eu estou muito seguro e é um dos projetos que eu tenho muito carinho e que eu todos os dias brigo com o presidente para que ele possa pautar esse projeto, porque eu tenho segurança que nós vamos conseguir aprová-lo. Aí. Caio, a gente sempre fica defendendo aqui na região de que a população opte em votar em candidatos da própria região para fortalecer a região. No caso específico da Assembleia Legislativa, considerando apenas 4 deputados, eu sempre lembro que nós temos ainda o 5º, que seria o Wellington Moura, nós temos uma representação percentual da Assembleia Legislativa de 4%, que é a nossa representação populacional. Portanto, estaria equilibrado o jogo de representação. Mas quando a gente parte para a divisão do orçamento do Estado de São Paulo, ao invés de 4% do que nós deveríamos ter, porque somos 4% da população, 4% da economia, 4% do eleitorado, ou seja, somos 4% de praticamente tudo, quando se fala da divisão orçamentária, nós temos menos de 2%. E essa diferença, transformada em valores, são 12 bilhões de reais a menos por ano, tá? O que equivale à arrecadação anual das 9 prefeituras juntas. Qual é a dificuldade na Assembleia Legislativa de pressionar para que a região tenha, de fato, essa participação aí no orçamento do Estado equivalente à sua participação na economia, na população? Não, Rodolfo, eu sinto que na prática é uma decisão política do governante, né? O governador tem a responsabilidade de conduzir o orçamento. Você sabe que 90% das vezes o governador tem na Assembleia a maioria absoluta, então aprova o orçamento que encaminha para lá. E além disso, no meu ponto de vista aqui, nós pegamos esses 4 últimos anos praticamente de governo Dória e Rodrigo Garcia, em que os investimentos na Baixada foram reduzidos, na minha percepção. Além de ter tirado, logo nas primeiras semanas, alguns recursos já encaminhados pelo então governador Márcio França, projetos maiores como a ligação seca, a própria terceira fase do VLT, né, a segunda fase do VLT, caminha a passos lentos, demorou a começar essa obra, que são as obras principais que nós tínhamos aqui.
Então, a habitação, por exemplo, que é um investimento alto sempre e importante para uma região como a nossa, caíram muitos investimentos. Então, é uma decisão política. A gente cobra frequentemente o governo, mas, infelizmente, a capacidade de um parlamentar, especialmente sozinho, de poder fazer uma mudança concreta no orçamento, ela é muito limitada. Então, em decorrência disso, a gente fica subrepresentado do ponto de vista de investimentos regionais aqui. Então, até por isso e por outros motivos mais, eu faço oposição ao governo do Dória e do Rodrigo Garcia. É um governo que, ao longo do tempo, aumentou impostos. Você que é um grande economista e conhece muito de finanças públicas, os cofres do estado de São Paulo hoje estão abarrotados. Só que isso custou para muita gente que teve aumento de impostos, retirou alguns benefícios que, na minha percepção, eram importantíssimos para alguns setores da sociedade. No meio da pandemia, ele aumentou imposto, tirou gratuidade das pessoas, dos idosos de se transportarem no transporte intermunicipal, retirou isenção de IPVA das pessoas com deficiência. Veja, o governador ele foi extremamente insensível na minha avaliação. E a Baixada ganhou muito pouco com toda essa arrecadação que ele fez. Deputado, a gente está no finalzinho do nosso programa, só queria encerrar com essa pergunta. A gente está falando dessa questão metropolitana. No dia 26 de abril, durante uma reunião do Condesb, foi apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional o novo modelo de regionalização proposta pelo projeto de lei complementar aos prefeitos aqui da nossa região, que implicaria, então, na extinção da agência metropolitana, conhecida AGEM. Sim. Como é que o senhor analisa isso? Já me posicionei também sobre isso. Eu sou contra porque entendo que o modelo que eles propõem é um modelo que vai ser ainda pior do que o atual. O atual, na minha avaliação, o problema não é no formato, mas sim da falta de capacidade de investimento que as agências têm. O problema não é você regionalizar. Acho que a regionalização é um instrumento importante. Inclusive, tem legislação federal que exige isso dos municípios. O governo está propondo que todas as regiões administrativas sejam subordinadas por uma única agência metropolitana, que cuidaria de todas as regiões administrativas, o que na prática é uma secretaria nova de desenvolvimento regional. Eu sou contra, já me posicionei, fico feliz que os prefeitos tiveram a coragem de também, ainda de forma tímida, mas de poder se posicionar contra esse retrocesso, e acho difícil do governo conseguir aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa num ano eleitoral, onde o governador Dória, por exemplo, criou 3 regiões metropolitanas ao longo desse tempo, com 3 agências metropolitanas. E agora o novo governador vai voltar atrás do que ele mesmo fez. Então, eu acho pouco provável que o governo consiga aprovar esse projeto, e penso diferente. Acho que as agências metropolitanas têm que ser regionalizadas e ter mais condições, né, de financiamento de projetos regionais. Caio, podemos imaginar, por exemplo, Márcio França, governador do estado, Caio França, presidente da Assembleia Legislativa, e a nossa região sendo efetivamente representada como deveria? Não, pode imaginar isso. Eu aposto, pelo menos na primeira projeção sua. Se o Márcio França for governador, é claro que eu acho que o meu papel na Assembleia não dá para ser presidente, até pela relação umbilical que temos. Mas eu confesso que eu estou muito confiante na eleição do Márcio França como governador. Bateu na trave na última eleição, foi coerente ao longo do tempo e às vezes até pagou pela coerência na eleição de 2018. Então, espero que ele possa colher esses frutos e eu quero poder contribuir com isso na Assembleia, em outro papel, porque acho que se ele for o governador, não me cabe ser presidente. Mas, sem dúvida, a Baixada será muito mais representada e terá muito mais força no orçamento estadual. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, sucesso. Eu agradeço, Roberta, Rodolfo, um prazer estar com vocês aqui. Rodolfo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, um grande prazer. O Tati Cidade Entrevista fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.